A paz e a graça do nosso querido Senhor Jesus Cristo, o Messias, seja na vida de todos. Hoje nós estamos com mais uma vitória, mais um evangelho que nós estudamos, o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, nossa vitória. A vitória não somente de chegarmos a mais um final de estudo de um evangelho, como a triunfal vitória de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado na sexta, mas pela tradição dos judeus quanto ao sábado, eles não fizeram esses procedimentos costumeiros dos judeus no sábado. Só puderam ir fazer esse procedimento, esse embalsamamento no domingo. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, essas mulheres foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Quer dizer, eram mulheres, sabiam, conheciam como era o túmulo e a pedra que foi colocado naquele túmulo que José de Arimateia providenciou para Jesus ter um sepultamento diferenciado e honrado. E essas mulheres, frágeis como são as mulheres, elas iam questionando e perguntando: tá, nós vamos lá, vamos perfumar o corpo de Jesus, mas quem vai tirar aquela pedra? Até que elas chegam de frente ao sepulcro. Então, elas olharam e viram o túmulo e viram, verso 4. Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Esse moço, ou um anjo que estava ali sentado do lado direito do túmulo. Elas ficaram muito assustadas. Provavelmente esse anjo chamou a atenção. Elas viram que era diferente, que não era um moço comum. Mas ele disse para elas: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, foi morto, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde foi posto. Então, as mulheres chegam ali com um propósito, tradição dos judeus, de perfumar o corpo de Jesus, de lidar com um cadáver. Um cadáver todo machucado por pregos, pela coroa de espinho, pelos chicotes, pelos murros, pelas pauladas e tudo quanto a gente nem consegue imaginar. O que elas iam imaginando na mente delas? Que elas iriam perfumar, embalsamar um cadáver que foi crucificado, que estava todo machucado. Isso foi o que elas foram pensando. Nós temos que vigiar muito. O que é que nós pensamos a respeito de Jesus? Por isso, nós cristãos não gostamos de Jesus num crucifixo. Um crucifixo contendo uma pessoa morta. Por quê? A cruz vazia é o que nos representa. A cruz vazia significa não está mais aqui.
não está morto. E para testemunhar disso, agora, um túmulo vazio. Desde quando um túmulo é para ficar vazio? E elas, então aquele anjo disse para elas: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já ressuscitou. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Interessante esse recado que o anjo manda essas mulheres darem aos discípulos, mas especificamente o anjo cita o nome de um discípulo, Pedro. Jesus ressuscitado, agora com esse intuito de restaurar a vida de Pedro. Esse momento, Judas já está morto, já havia se enforcado, e Pedro, que também rejeitou Jesus de uma outra maneira, mas também rejeitou, também se arrependeu, agora começa um processo de cura para Pedro. Porque Deus tinha grandes propósitos para Pedro como líder da igreja primitiva. E agora o recado, olha como Deus tem o cuidado para conosco. Tinha uma obra em específico para ser feito na vida de Pedro. Deus trata conosco como indivíduos. Ele conhece a mim, Ele nos conhece, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Eu sempre digo, vamos tirar a máscara diante de Deus, porque de Deus nós não escondemos nada. E Ele quer curar, Ele quer tratar, Ele quer restaurar a vida de cada um de nós em específico. E Deus tinha essa obra em específico para Pedro. Isso é tão lindo aqui. Então elas saíram, fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Não é relatado nesse evangelho. Nos outros evangelhos tem outros detalhes que cada evangelista foca num determinado ponto. É interessante um ponto que eu gostaria de abordar, que traz para nós no Evangelho de João, no capítulo 20, do 3 ao 7. Quando eles recebem a notícia que os discípulos recebem a notícia que Jesus ressuscitou, eles correm para o túmulo. E é identificado Pedro junto a um outro discípulo nesse Evangelho de João. Quando eles chegam lá, eles entram e vê os lençóis sobre aquela pedra onde eles colocavam o cadáver, o defunto. Então eles veem aquele pano, mas algo chamou a atenção de Pedro. O lenço dobrado. E isso tem um significado pela tradição judaica, que eles dizem que quando um servo ele vinha servir à mesa do seu senhor, ele observava como ficava o lenço dali da mesa, da alimentação, para saber que atitude tomar em relação à alimentação do seu senhor. Então, se o dono, o patrão, ele saísse da mesa, ele amassasse o lenço e jogasse, significaria que ele já estava satisfeito e não iria voltar à mesa mais. Mas se ele dobrasse o lenço e deixasse o lenço dobradinho, se ausentasse da mesa, o servo estaria entendendo: o meu senhor vai voltar, eu vou estar atento porque vou precisar servi-lo. Olha a mensagem que Jesus traz para nós. Pedro
lembrou dessa tradição e é citado no Evangelho de João. O lenço estava dobrado, significando que aquele que foi morto, aquele que ressuscitou, deixou o seu lenço dobrado, dizendo: eu vou voltar. E essa é a mensagem para o nosso coração. Uma obra completa. Antes, os animais eram mortos, eram sacrificados. Por isso, todo ano tinha que fazer o sacrifício de novo. Por quê? Nenhum cordeiro ressuscitava. Mas, falando sobre isso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 27, diz assim: pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me alegraria. E Pedro disse mais, isso é um discurso de Pedro depois do Pentecostes: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado. O seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o corpo dele apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Isso Pedro falando no livro de Atos, que eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Muito lindo também. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, aquela que havia sido expulso 7 demônios. E depois ele apareceu quando ouviram dizer que Jesus estava vivo, os discípulos, e que havia aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos, os chamados os discípulos de Emaús, que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes também não acreditaram no que os 2 disseram. É muito importante a gente analisar se nós cremos em toda a palavra de Deus, ou se muitos, convenientemente, essa parte eles não acreditam, uns não acreditam no Pentateuco, não acreditam em Gênesis, outros não acreditam no Apocalipse. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem o Antigo Testamento, que é a sombra das coisas que seriam reveladas através de Jesus Cristo na nova aliança. E Jesus então aparece aos discípulos. Enquanto eles estavam à mesa comendo, ele os repreendeu por não terem fé e por não teimarem em não acreditar no que haviam contado, que tinham ressuscitado, as pessoas que haviam contado. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do nome de Jesus e falar novas línguas. Se pegarem alguma cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Jesus está dizendo aqui: vai pelo mundo afora agora anunciando o evangelho do reino, a nova aliança que tem através de Jesus Cristo. E vocês vão batizar as pessoas, e as pessoas que crerem e forem batizadas serão salvas. Então o batismo é uma confirmação de que eu creio, de que eu acredito. Jesus fala: aquele que crê será salvo.
Quer dizer, o batismo é uma confirmação. Batizar sem crer é tomar banho, é molhar. É necessário crer, é necessário acreditar em Jesus Cristo. E ele fala assim, vocês receberão poder para expulsar demônios, e se pegar em cobra não vai te afetar, em escorpião. Aqui está fazendo uma analogia aos demônios, né? Porque Deus não nos manda afrontar, a brincar com cobra venenosa e nem com escorpiões. E então termina o evangelho dizendo: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda a parte e o Senhor os ajudava por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Então Jesus é assunto aos céus. No outro evangelho diz que ficaram 2 anjos dizendo: por que se admiram de Jesus subir aos céus? Porque da mesma maneira que vocês o veem subindo, vocês vão ver ele descendo nas nuvens. Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos e vamos aprender muito com Atos dos Apóstolos. E Jesus então confirmava a pregação dos discípulos com milagres e maravilhas. Lembrando que no início do evangelho de Atos dos Apóstolos, eles são cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, recebem poder e levam tanto o evangelho quanto milagres por onde eles vão, por cidades que eles viajam. Essa é a palavra do Senhor, esse é o evangelho de Marcos, que nos abençoou tanto, principalmente com esse poder no final, a ressurreição em Cristo Jesus.